aqueles que nele esperam. Aleluia. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Se assente em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Queremos agradecer a Deus por essa palavra que nós acabamos de cantar. Você já imaginou um Deus que trabalha ao seu favor? Um Deus que não se cansa. Um Deus que insiste. Aliás, a Bíblia diz isso, né? Que Deus de dia e de noite não se cansa de enviar a sua palavra através dos seus servos, para que você e eu estejamos sendo abençoados. Irmãos, eu gostaria muito que você depois fosse no YouTube e assistisse as mensagens que têm sido trazidas na igreja na quarta-feira, na sexta-feira, no sábado e nos domingos. Sexta-feira agora, nós tivemos a graça do Gabriel estar pregando, né? Gabriel tem 9 anos de idade, graças a Deus. Irmão, eu imagino o que é pregar com 9 anos. Eu fui pela primeira vez ter uma experiência, eu já tinha os meus, acredito que uns 18 e 19 anos. E eu nunca vi até hoje ninguém tremer igual tremia, sem brincadeira. Não sei quem estava no culto, você entendeu? Não vi. Só olhava para a mesa, para o mármore, e ali eu ficava navegando naquele mármore, que, você entendeu? Eu fico imaginando, né, um garoto de 9 anos pregando. Então, que Deus abençoe tremendamente. Nós temos os adolescentes que estão aí pregando, tá certo? Vá lá. E os nossos cultos têm sido colocados bem assim, destacados. Os da sexta-feira tem toda uma chamada, um painel para você poder distinguir. Depois nós temos os sábados, que tem sido extraordinário. O nosso tema desse mês é santidade. Você entre lá, você assista. E nós também estamos tendo essa grande alegria de estarmos aqui agora, e se Deus nos der vida, depois à noite. E também na quarta-feira. Tem sido extraordinário o que Deus tem feito e trazido a sua direção através da palavra de Deus. Na segunda-feira tem sido algo maravilhoso, uma experiência tremenda. Nós podermos estarmos com uma igreja orando, com a igreja unida, entendendo que Jesus, ele ordenou que era para nós orarmos. Existem batalhas na sua vida que precisa de 2 elementos, que está lá em Mateus 17, versículo 21, que é que há castas de demônios que só são removidas, expelidas através da oração e do jejum. Portanto, eu quero dizer para você que é fundamental isso, você estar. Na terça-feira, esta toda busca, através de você estar unido com o teu irmão, de você estar nas células, seja através da chamada, através do WhatsApp, ou seja, através de você estar já presencialmente participando, em nome de Jesus, e sendo tremendamente abençoado. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque em Atos, a Bíblia diz que quando Jesus sobe aos céus, a igreja começa, e ela começa de uma forma sadia, se reunindo todos os dias, tanto nas casas como no templo. Isso é extraordinário, repartindo o pão. Esse pão, ele pode ter várias simbologias, mas uma delas é que eles se reuniam para comer da palavra de Deus. É importantíssimo isso, essa liga de estarmos unidos. Uma das coisas que Neemias mais sabia e que o adversário trabalhava era para dividi-los, separá-los, para que eles não estivessem juntos num tempo tão difícil em que ele precisava reconstruir todos os muros da cidade. Os muros significava a proteção, de estarem protegidos, e ele sabia da importância de estarem unidos. Então, ele estrategicamente dava sinais para que eles se reunissem, e dentro disso, desta unidade, eles conseguiram romper, e em 52 dias, os muros estavam levantados. O segredo é nós
realmente olharmos para dentro da palavra de Deus e observarmos que nós precisamos estar juntos, e precisamos estar junto à palavra, precisamos estar junto a um ao outro. Por quê? Porque há um somente que trabalha para dividir, que é o diabo, e ele usa todos os armamentos possíveis. E nesta manhã, irmãos, eu quero que você se concentre bem sobre isso, sobre essa questão de você estar unido à palavra de Deus, mas de uma maneira que vocês se tornem um só, de forma que as pessoas olhem para você, para sua casa e para sua família e veja a palavra de Deus. Nessa manhã nós precisamos disso. Tanto é que nós sempre alertamos os casais que nós temos lutado para tirar um tempo, para que eles estejam sendo ministrados com palavras específicas. Por isso que nós temos o cultos de casais. Nós estamos realizando de 2 em 2 meses, até chegarmos ao nosso congresso, que será o ano que vem, e será uma bênção. Como vocês sabem, o lugar já está definido, já temos, graças a Deus, uma quantidade muito boa de casais, mas podemos e devemos lutar para que você esteja lá. Vai ser extraordinário, vai ser algo maravilhoso. Se você estudar desde Gênesis até Apocalipse, Deus sempre teve essas metas. Quando você adentra o estudo da palavra de Deus, você vai encontrar, e você vai falar, mas por que Deus trabalhava desta maneira? É festa do Pentecoste, é festa dos tabernáculos, é festa das cabanas, é festa e é festa. Por quê? Porque Deus sabia da necessidade de retirar o povo com propósitos bem definidos. Uma hora você para, você estuda e você vai analisar e falar, meu Deus, o Senhor tem coisas tão grandes para nós, maneiras de trabalhar tão maravilhosa que nós nem imaginamos. E nesta manhã nós vamos trabalhar sobre essa questão. Novamente eu falo para você da palavra de Deus, a importância de você estar atento, porque a vida, ela está nas palavras que nós recebemos. A vida está nas palavras que nós recebemos. Eu sei que você conhece pessoas, como eu também conheço, e preste muita atenção, que eu sei que tem coisas que para você não tem importância nenhuma. Você fala, mas que bobagem, né? Mas tem gente que é totalmente doente, totalmente enferma, por causa de palavras que receberam. Pessoas que nunca mais esqueceram frases que ouviram, mas que se tornou uma doença realmente. Foram limitados, estão presos, estão totalmente encarcerados. E há pessoas que morreram, já partiram por causa de palavras. Nessa manhã eu gostaria que você observasse bem alguns textos de base bíblica. Primeiro, Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3. Você vai descobrir ali que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, no princípio, ele cria os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, é aqui que começa tudo. Como que Deus vai organizar, colocar tudo em ordem, a sua criação? Observe bem que desde as primeiras palavras, nós já descobrimos o segredo. Que Deus trabalha pela palavra, irmãos. Que Deus trabalha através da palavra. Quando você vai para o Novo Testamento, não mudou em nada. Continua a mesma coisa. Como assim? João capítulo 1, versículo 1. Vamos lá, até o 3 também. João, o Evangelho de João. João capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio era a palavra, ou o verbo. E a palavra, ou o verbo, estava com Deus.
E a palavra ou o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Pelo verbo, pela palavra. E sem a palavra ou sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Podemos ir avante, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Para que houvesse luz, houve necessidade de Deus abrir a sua boca e dizer: haja luz. E a luz veio e se manifestou aos homens. A luz veio à existência. A luz é a palavra de Deus. Sim ou não? Por isso que o salmista ele diz, no Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Você observa que nós precisamos descobrir que o poder da nossa vida está nas palavras. E começa pela palavra de Deus. Porque palavras são atitudes no mundo espiritual. Palavras são atitudes no mundo espiritual. Palavras não passam, são eternas. É interessante você perceber, e você tem em suas mãos, algo que você não imagina, de riquezas, para que a sua vida seja realmente uma bênção. Você possui em tuas mãos o segredo da vida, porque em tuas mãos não está um livro simples, mas está o segredo de uma vida bem-sucedida e também o segredo de uma vida totalmente destruída. Nós vamos ver exemplos de homens que sabiamente ouviram a palavra e a colocaram em prática. A Bíblia diz, o primeiro exemplo, nós vamos ver Noé. Noé surge em uma época muito parecida com a nossa. Aliás, Jesus disse que para a sua volta, os dias serão como os dias de Noé. Quando você vai para Mateus capítulo 24, capítulo 25, você encontra essas afirmativas de Jesus, como será os últimos dias. Mas a Bíblia diz que Noé, vá para Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. A Bíblia diz, versículo 13. Nós gostamos muito de falar sobre Noé, falar sobre a arca, né? Mas antes da arca, no versículo 13, então disse Deus. E Deus vai falar com quem? Então disse Deus a Noé. E Deus disse para ele, o fim de toda a carne é vindo. Depois você pode ler até o versículo 18. Deus chega para Noé e lhe explica um projeto de salvação para ele e a sua casa. E um homem sábio e prudente, para salvar a sua casa, para edificá-la, para que ela resista ao dilúvio, ele ouviu e colocou em prática a palavra. A Bíblia diz que Moisés foi um homem frustrado, derrotado, doente, até os 80 anos. Mas quando chega aos 80 anos, Moisés tem uma experiência maravilhosa. Moisés tem uma experiência com Deus tremenda. E qual foi? Vai para Êxodo, no capítulo 3, no versículo 10. Moisés tem uma oportunidade de mudar tudo. Ele vai ter, aqui em Êxodo 3, versículo 10,
Deus abrindo a sua boca e dizendo para Moisés: vem, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Queridos, Deus abre a sua boca e começa a entregar segredos, primeiro para Noé, depois para Moisés. E Deus vai, dentro desse ritmo, impondo nas vidas das pessoas a vida ou a morte. Quem escolhe somos nós. Quem decide somos nós. Você quer ver outro? Um homem que andou com Moisés pelo menos 40 anos. Um homem que também teve a decisão de poder viver uma vida de sucesso ou de fracasso. Uma vida de vitória ou de derrota. Uma vida saudável ou uma vida de enfermidade. Isso está lá em Josué capítulo 1, versículo 3. A Bíblia diz que Josué, ele está passando por um momento muito duro na vida dele. E ele está, conforme diz o texto aqui, numa posição, eu estou falando somente física, eu estou falando emocional e espiritual. Ele está como se ele tivesse sentado, como se ele tivesse deitado, como se ele tivesse, até no texto hoje, para você entender, olhando para o contexto da humanidade, ele estaria até deprimido e até em depressão. Por quê? Porque seu grande líder, aquele que ele se apoiava, aquele que ele cuidava, aquele era guarda-costa 24 horas, morreu. E a Bíblia diz que Deus chega para ele em Josué capítulo 1, versículo 3, e nós vamos ver que Deus chega para ele. Vamos ler um para você entender. Sucedeu, pois, da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor vem, e o Senhor faz o que? Fala a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo... Irmão, quando a palavra de Deus ela vem, e é interessante que você, ao ler a Bíblia, você vai encontrar, e disse Deus, e veio a palavra do Senhor, e falou o Senhor, e ordenou o Senhor. Ele está liberando vida, Ele está liberando saúde, Ele está liberando força, Ele está liberando poder, Ele está liberando liberdade, Ele está liberando renovo, Ele está liberando coisas novas e tremendas. Entenda bem, Deus abre a sua boca e dá oportunidade ao ser humano. Por isso que Jesus disse que o homem sábio é aquele que ouve as suas palavras e as pratica. Observe bem, irmãos, que a Bíblia diz que isso é tão sério, que quando Deus abre a sua boca, a sua palavra não retorna. Mas a palavra vai efetuar a obra pelo qual Deus a enviou. Vá para Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, versículo 19. Há uma guerra aqui. E sabe qual é a guerra? A guerra do poder da palavra. Números, aqui, quando você abre aqui, desde, tá certo? Nós vamos ver no capítulo 22, o 23, o 24 é uma guerra do poder da palavra. Por quê? Porque tem um rei chamado Balaque, ele sabe do seguinte: eu tenho uma guerra, e para mim vencer essa guerra, eu preciso que o povo de Israel seja amaldiçoado. E amaldiçoado através do quê? De palavras. E ele chama Balaão. E Balaão era um profeta. E a Bíblia diz que o segredo era profetizar, falar contra Israel, amaldiçoando. E a Bíblia diz que todas as vezes que Balaão vai tentar Deus, em vez de permitir que ele amaldiçoa, Deus vai abençoando cada vez mais. Deus vai aumentando as bênçãos sobre Israel, que não está sabendo.
que está lá vivendo, que está no cotidiano, que estão lá fazendo arroz, feijão, os homens caçando para manter a casa, as mulheres ali com seus filhos, as crianças brincando, mas sem eles saberem, há uma guerra acontecendo. Está lá Balaão, Balaque, os demônios, todos prontos para agir, mas precisava de uma legalidade. E a legalidade era a palavra. Israel só tinha um defensor. E o defensor de Israel é aquele que não cochila, que não dorme, mas ele guarda 24 horas. Ele é aquele Deus que você aqui o louvou dizendo que nunca se ouviu na história falar de um Deus que trabalha a favor do seu povo, mesmo quando o seu povo está dormindo ou o seu povo está distraindo. Por isso que o salmista diz que ele ordena aos seus anjos acampar ao teu derredor e nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Se esse é o teu Deus, adore Ele, louve a Ele e glorifica a Ele nesta manhã. Aleluia! Por isso que em Números 23, versículo 19 diz o seguinte: Deus entra em ação e diz para Balaão e para Balaque: vocês dois estão de brincadeira comigo. Eu não sou Deus, que é homem. Olha o que ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria, falaria, anunciaria ele, não faria. Ou falaria e não confirmaria. Aqui é Deus que está falando, aqui é Deus que está falando na boca do profeta, que está dizendo: vocês estão brincando comigo, eu já falei que Israel é uma bênção, eu já falei que as suas tendas são maravilhosas, eu já disse que as suas famílias são preciosas, eu já disse que sobre eles não vale encantamento, que sobre eles não vale maldição, porque são minhas heranças, eu os gerei, eu os trouxe à existência. Eu quero lhe perguntar nessa manhã: você é projeto de quem? Se você é de Deus, pode ter certeza que Ele é fiel para levar a cabo até o final esse projeto maravilhoso e glorioso, chamado a sua vida, a sua casa e a sua família. Você é obra do quê? Do acaso ou você é o projeto de Deus? Eu quero te perguntar nessa manhã: o poder da palavra é tão precioso, é tão grande, que Deus estendeu ele para você e para mim. Você se lembra que Deus disse para um homem: a quem tu abençoares será, e a quem tu amaldiçoares será? Você se lembra que Jesus precisou dar um jeito de organizar o negócio, porque teve 2 apóstolos dele que chegou para ele e falou: ó, essa turma aqui está de brincadeira com o Senhor, essa turma está endurecendo o coração, essa turma não está respeitando, não está recebendo o Senhor como filho de Deus, dá uma ordem aí, ou permita, né? O texto diz lá que eles tinham uma confiança tão grande, que eles iam pedir, ia descer fogo do céu, ia consumir tudo. Calma, disse Jesus, não é assim não é esse espírito que está em mim, eu não vim para destruir, eu vim, foi para salvar, meu filho, calma. Mas eles tinham entendido o poder que havia na liberação das palavras. Provérbios 18, 21, vamos lá. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Queridos, o poder da vida e da morte estão no poder da língua. Vamos para o Novo Testamento? Tiago, capítulo 3.
Tiago, capítulo 3. Versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Por quê? Porque ser mestre você tem que falar. Você tem que usar palavras 24 horas, misericórdia. Sabendo, e olha bem, que cada um de vocês vai ser julgados pela palavra que tem saído da vossa boca. Sim ou não? Agora quem disse isso foi Jesus. E nós devemos correr de querer ser mestre. Porque a Bíblia diz claramente que Jesus falou, e agora aqui Tiago está sendo aquele que está confirmando. Sabendo que receberemos mais duro juízo. Muitas vezes nós estamos passando por situações em nossas vidas, porque fomos maus mestres. Liberamos palavra que Deus não mandou. Falamos coisas que Deus jamais disse. Aconselhamos pessoas que jamais deveriam ter sido aconselhados. A Bíblia diz que o homem sábio é aquele, você vai ver aqui, o homem perfeito é que retém a sua boca, que consegue segurar. Versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça, olha bem, em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Você sabe o conselho de Deus? Quando entrardes na casa do Senhor, fecha a boca e põe um cadeado. Sejamos prontos para... Observe bem que as nossas palavras, e aqui nós precisávamos ir, só para você entender, olha o que ele diz no versículo 3, ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o corpo. Dominou a boca do cavalo, dirige ele para onde você quer. Agora no versículo 4, vede também os navios que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer, à vontade daquele que o governa. A pessoa ali com o dedinho, vai dirigindo para onde quer aquelas imensas embarcações, navio. Versículo 5, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque, um pequenino, uma faísca de fogo incendeia tudo. A arte, quando eu leio Isaías e vejo que a Bíblia diz que Deus deu a Jesus uma boca erudita de palavras de edificação, palavras de gerar vida, irmão, isso nos chama a atenção. Mas no versículo 6, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e olha o que ele afirma, inflamada pelo inferno. Uau! Segundo aqui está dizendo que a palavra está revelando é que nós podemos trabalhar e ser amigo do inferno, trabalhar em conjunto, ser uma extensão dele, através da nossa boca. Porque no versículo 7, toda besta e toda natureza, como aves, tanto réptil como animal do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Versículo 8, mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de veneno mortal. Olha o versículo 9, lá em Provérbios está escrito que há poder na palavra, poder na língua, para a vida e na morte. Olha o versículo 9, com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos semelhança de Deus. De uma mesma boca, irmãos, isso daqui é terrível,
procede bênção e maldições. Aqui é uma resposta para aqueles que gostam de estudar a Bíblia sobre Balaão. Como que ele podia ser chamado de profeta e Deus falar com ele e ele ser aquele profeta daquela maneira? Aqui está a resposta. Da boca dele procedia bênção e também... Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Por quê? Porque Balaão acabou morto. O fim daqueles que não sabem ouvir e pôr em prática a palavra, o aviso de Deus, é a morte. Mas, irmãos, observe bem que há um segredo para mim e para você. E essa questão de palavras é tão importante que a sua vida pode estar sob efeitos de palavras que você falou, de palavras que saíram da sua boca e estão arrebentando você. Você já observou quantas pessoas que já falaram? E preste muita atenção. O ser humano, ele chega num momento como uma panela de pressão, sobre uma pressão que muitas vezes não é fácil suportar, mas ele tem que suportar. Mas muitos já disseram: Deus se esqueceu de mim, Deus não é comigo, se ele fosse comigo isso não acontecia. Nós estamos sujeitos a falar e esquecemos dessas palavras. Olha Gideão, olha o final da vida de Gideão. Todo mundo gosta do efeito ali e da realização dele com 300 homens, mas não vê o final. Por quê? Porque lá no começo ele olha para Deus e diz: se o Senhor fosse conosco, nós não estaríamos na perrenha que nós estamos, nós não estaríamos na situação que nós estamos. E o Senhor vem com esse papo que o Senhor é conosco. Ele está semeando. E como Deus veio para usar ele, para abençoar ele, para libertar o povo com ele, Deus não volta atrás. Isso sou eu que estou falando agora, a Bíblia não fala. Mas Deus olhou e falou: bom, eu disse que eu ia usar esse camarada, tem que ser ele. Eu falei que eu ia abençoar, que ele ia derrotar todo mundo, vai ter que ser ele. Mas olha a besteira, os erros de Gideão. O final dele é trágico. Ele vai ter 70 filhos mais ou menos, 70. E todos vão morrer. Vai sobrar um só. As nossas palavras têm um poder terrível. E também do outro lado, palavras que você tem recebido. Em Deuteronômio capítulo 27, versículo 11 ao 13, a Bíblia diz sobre um cenário tremendo, que diz o seguinte: Deus tirou o povo de Israel do Egito, levou eles ao deserto, e agora Deus está para introduzi-los na terra que mana leite e mel. Mas antes, Deus, sabendo que eles teriam que viver sobre o poder da palavra, Deus coloca 6 homens em cima do monte Ebal e 6 homens em cima do monte Gerezim. E a Bíblia diz, Deuteronômio 27, no versículo 11, e Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerezim para abençoarem o povo. Isso está no versículo 11 e 12. Agora, no versículo 13, e estes estarão para amaldiçoar sobre o monte Ebal. É estabelecido um poder, como eu disse para você, que não passa, que permanece. Quero que você entenda o seguinte: você parou para pensar que no Evangelho de João, quando você chega no capítulo 12, Jesus para de fazer coisas com o povo e ele se concentra do capítulo 13 em diante somente sobre os apóstolos ou os discípulos. E a Bíblia diz que a partir dali Jesus vai entregando as suas últimas palavras. Jesus vai deixando bem claro para eles as suas últimas palavras. É o capítulo 13 ao 17. E você vai ver que é tremendo. No capítulo 13 de João, ele começa revelando que era próximo já o dia da sua morte. Então ele se concentra e entrega as últimas palavras.
Agora, no capítulo 20, Jesus ressuscita, e a primeira coisa depois de ressuscitado, ele precisa juntar eles, para entregar para eles agora palavras de poder, palavras daquele que tem toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Eu quero que você entenda que do capítulo 13 ao 17, os apóstolos viveram sobre uma palavra específica, que causou até uma tristeza terrível. Por isso que em João capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Por quê? Porque as palavras tinham sido tão fortes que os levou ao entristecimento. Mas agora, do capítulo 20 em diante, meu filho, é festa. Jesus não disse para eles, vocês terão um tempo, algum período curto, mas de uma tristeza tão grande, mas que ela vai se transformar em vida. O poder da palavra. Palavras são vida. Agora, se as palavras são tão poderosas, nós temos que aprender a lidar com elas. Lidar com as palavras, tanto que lançamos quanto que recebemos. Eu quero que você, nessa manhã, guarde isso no seu coração. E durante a semana esteja atento, para que você aprenda a viver como alguns homens, tremendamente abençoados, porque andaram segundo a palavra de Deus. Registra aí, marque aí, 2 Crônicas capítulo 23, 2 Crônicas, capítulo 23, do 15 ao 19, quando fala de um garoto que se deixou conduzir por um ancião chamado Joiada, e em toda a sua vida, esse garoto, esse adolescente que se tornou jovem homem, foi bem sucedido. A Bíblia diz que o segredo para ser bem sucedido é você permitir que a palavra de Deus te direcione. A Bíblia diz que quando Pilatos pergunta para Jesus, tu és o rei dos judeus, Jesus olha e diz, tu o dizes. E Pilatos, em vez de ouvir Jesus, sua vida tinha sido um final totalmente diferente. Irmãos, eu quero aqui terminar nessa manhã, dizendo que Deus levantou um homem chamado Gedalias. Diga esse nome, Gedalias. Seu próximo filho, seu próximo neto pode ter esse nome maravilhoso. O povo de Israel estava sofrendo, estava num tempo de destruição. E aí Deus vem e permite que esse homem não morre e dá a ele o governo. E a Bíblia diz que esse homem era um homem muito bom administrador. E ele sabia ser obediente. E a Bíblia diz, e eu gostaria que você lesse na sua casa a história dele, está em Jeremias capítulo 40. Jeremias capítulo 40. Gedalias. A Bíblia diz que Deus está presente, está abençoando. E alguém chega para Gedalias e fala, Gedalias, é o seguinte, tem um camarada aí que está ardendo de inveja de você, que não concorda com você, está nessa posição, e ele tem um projeto para te matar. Gedalias olha e diz assim, por que você está falando mal de Ismael? Por que você está sendo tão arrogante? Por que você está fazendo isso com Ismael? Gedalias foi imprudente. E lá em Provérbios a Bíblia diz que o imprudente, ele é avisado do mal, mas ele não passa de largo, ele passa perto do mal. Passou-se algum tempo, e esse Ismael consegue fazer uma reunião com Gedalias. E o final qual é? Gedalias é morto. Ele achou que não daria nada, mas ele foi avisado. E esse amigo que o avisou, depois teve que resolver problemas seríssimos. Por quê? Porque esse homem maligno chamado Ismael, além de matar Gedalias, ainda levou todo o povo a um sofrimento, a morte e destruição. Irmãos,
nesta manhã, lembre-se do que Jesus disse: em verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas já passou da morte. A Bíblia diz, em Hebreus 3, 7 ao 10: se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureceis os vossos corações, como lá no deserto, que vossos pais foram rebeldes e morreram todos no deserto. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, versículos 7 ao 13, sobre uma igreja gloriosa chamada Filadélfia, que mesmo sendo fraca, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. E aí Deus disse: eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Nessa manhã, eu quero lhe perguntar, se você nesse momento é conduzido pelo Espírito Santo a se lembrar de palavras que você disse, de palavras que saem de uma alma ferida, de uma alma entristecida, de uma alma frustrada, que você olha e diz: minha família não me ama. Você olha para o seu pai, para a sua mãe, você se acha o patinho feio da casa, acha que é rejeitado, e começa a permitir que essas vozes dentro de você. Teu marido liberou palavras, e você hoje não consegue ter uma autoestima. Um amigo chegou para você, olhou para você e disse: cara, a tendência é só piorar. E a sua vida tem ido de pior a pior, de abismo após abismo. Sim, seu pai pode ter olhado para você, sua mãe, e pode ter dito para você: você é um Zé Ninguém, você não vai chegar a lugar nenhum, você é um frustrado, um derrotado. Mas nesta manhã, o Senhor da Galileia, o homem da Galileia, que passava pela beira do mar e viu uns homens frustrados, que não pescaram nada, que voltaram das suas pescarias totalmente frustrados, ele está aqui, porque ele disse: eu estarei convosco todos os dias. E ele está dizendo para mim e para você: suba ao barco, vamos dar continuidade à vida e vamos lançar as redes, porque nós temos grandes pescarias. A tua vida é uma bênção. A história da sua vida, da sua família, do seu casamento, a vida dos seus filhos ainda não terminou. Ele vai mudar tudo. E se você crê nisso, se coloque de pé. Nessa manhã, o autor e consumador da nossa vida está aqui. Se você próprio expressou palavras, comece a destruí-las. Nós temos a oportunidade de revogar, nós temos a oportunidade de destruir palavras que foram ditas. Levante a tua voz nesta manhã e comece a adorar ao Senhor em primeiro plano, em primeiro lugar, a bendizer ao Senhor, que é o Deus das oportunidades, é o Deus que te dá uma outra oportunidade, uma outra chance de tudo se fazer novo na tua vida. Início eras a palavra, Oh Senhor, o com Deus Altíssimo. aleluia. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Espírito Santo, nesse momento, Oh, quão lindo esse enquanto o nome de Jesus é pronunciado, maior que traga a nossa mente, traga o nosso conhecimento, palavras e atitudes
atitudes que tivemos e que causaram uma opressão, uma legalidade, para que as nossas vidas estejam estéril, estejam, Senhor, infrutíferas. Para buscar, Oh, Espírito Santo, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Espírito, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceu, o véu tu rompeste, nesta manhã, a Espírito de tumba Deus, vazia agora está. O céu te adora, proclama sua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, que destrói o nome as palavras, de porque o Senhor nos perdoa, Senhor, as Jesus, palavras que meu falamos, os poderoso pensamentos que esse deixaram se nome formar, é, por, meu Deus, maior que frustrações, tudo Ele por momentos é. difíceis, Poderoso por, esse Senhor Jesus, nome estarmos, é, Senhor, nome vivendo momentos de pressão, em nome de Jesus. Poderoso Senhor, esse pedimos nome perdão, é, pedimos nome perdão, pedimos de perdão, pedimos Jesus. perdão nesta hora. Pedimos perdão ao Senhor por deixarmos a nossa boca, Senhor, falar coisas, Senhor, nossos pensamentos produzirem palavras terríveis. Senhor Jesus, nós chegamos diante de Ti nesta manhã, pedimos perdão, Senhor, por aquilo que falamos, por aquilo que pensamos, por aquilo, Senhor Jesus, que nós geramos como, Senhor, palavras de maldições, porque sabemos que daremos conta, Senhor, mas chegamos diante de Ti, pedimos, nos perdoa, porque a Tua palavra diz que se nós nos arrependermos, o Senhor é fiel e poderoso para nos perdoar. Senhor, fomos ensinados a ter uma boca, Senhor Jesus, cheias de palavras, Senhor, de destruição. Fomos ensinados, meu Deus, por natureza, Senhor, a sermos pessoas sem domínio próprio. Mas Espírito Santo, no dia que aceitamos Jesus Cristo, a palavra afirma que Tu vieste morar dentro de nós, e um dos, Senhor Jesus Cristo, frutos desta união, Espírito Santo, é o domínio próprio. E o domínio próprio nos leva a dominar a língua, Senhor, nos leva a dominar as palavras, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento vão saindo. Senhor, nós queremos abençoar. Comece abençoando você mesmo. Comece a liberar palavras de poder sobre a tua vida.
Você é o projeto de Deus, o sonho de Deus, a realização de Deus. Você é precioso tanto que o Senhor te trouxe aqui nesta manhã, para que você ouça essa vontade dEle, para que você viva essa vontade dEle. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Você pode até ter se perdido, você pode até ter desviado, mas nesta manhã o Senhor vem e diz: eu sou contigo, eu ainda não desisti de você. Você é meu projeto, minha prioridade. Senhor Jesus, Tu és tão maravilhoso. Senhor, fale aquilo que essa pessoa nunca ouviu, Senhor. Revele a ela, Senhor, a preciosidade, a beleza, Senhor, a riqueza que ela é, por ser o projeto Teu. Porque o Senhor veio buscar e salvar. Porque o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Porque o Senhor veio por amor, Senhor, a esta vida. E eu quero, Senhor Jesus Cristo, orar sobre cada um deles. Porque eu sei que palavras foram lançadas sobre a vida deles. Por tantas pessoas que olharam para eles e foram motivadas pelos demônios para que sentissem inveja, para que desejassem o mal, Senhor, desta vida. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, Pai, Senhor Jesus, quando o Senhor nos mostra a história de Balaão e Balaque, o Senhor está nos revelando que pode haver pessoas, por sentimentos de inveja, de medo, trabalham e desejam o nosso mal. Mas na autoridade, no poder do nome de Jesus, todo o projeto do diabo, todos os maus pensamentos, toda a palavra que se levantou, Senhor, causando injúria, causando mentiras a respeito desse irmão, a respeito dessa irmã, nós trazemos a juízo diante do Senhor e pedimos ao Senhor que faça o julgamento e que destrua, Senhor, essas palavras. Essa é a herança dos santos, dos justos, Senhor. Meu Deus, lembra-te desse irmão que nem imagina, Senhor, que jamais sonhou que tal pensamento pudesse habitar dentro de uma outra pessoa, desejando, Senhor, a sua destruição, a sua morte, o seu fracasso, a sua derrota. Mas agora, na autoridade e no poder do nome de Jesus, os efeitos, Senhor, desta ação que veio sobre esse irmão, essa irmã, em nome de Jesus, nós paralisamos e expulsamos em nome de Jesus Cristo. Palavras malditas saiam em nome de Jesus Cristo. Saiam em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sejam expulsos agora. Senhor, venha a tua vontade. Venha, Senhor, o domínio próprio. Venha, Senhor, a saúde. Doenças que foram provocadas, Senhor Jesus Cristo, pelo desejo de pessoas em nos ver doentes, enfermos, sejam cancelados em nome de Jesus. Palavras de morte e destruição estão destruídas, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Senhor, tu vieste para nos libertar de cativeiros, e somos libertados nesta manhã em nome de Jesus. Senhor, teu povo é um povo sábio, teu povo é um povo inteligente, teu povo é um povo prudente,
porque o Senhor habita no meio deles. Meu Deus, eu os abençoo, que eles passam a ter prazer, meu Deus, nas coisas santas, e terem nojo até dos pensamentos das coisas sujas, das palavras, Senhor, que jamais devem existir. O Senhor te abençoe, meu irmão. O Senhor guarda as tuas entradas e saídas. O Senhor tem misericórdia de ti, da tua casa e da tua família. O Senhor te guarda aqui. O Senhor te guarda na cidade. O Senhor te guarda no campo, nas águas ou nos ares, ou até mesmo debaixo da terra. O Senhor te guarda. O Senhor te abençoa. O Senhor é contigo, porque a misericórdia dele te alcançou. Se você pode, num ato de gratidão, levante as mãos aos céus. Levante as mãos aos céus. Levante as mãos aos céus. Ele resplandece o rosto sobre ti. Ele levanta o rosto sobre ti. Ele tem misericórdia de ti. Porque o nome de Jesus é maravilhoso. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.